Minhas caras, meus caros, eu não confundo política com religião e, portanto, não considero que o discurso político seja o território da luta do bem contra o mal, como essencialidades, né? Isso, insisto, fica reservado para o terreno religioso. Agora, sim, a política pode ser o espaço em que uma visão democrática e a prática da democracia se confronte com uma visão ditatorial, golpista. E aí sim, aí cada um faça a sua escolha, né? Eu considero que a democracia é o bem nessa história, mas eu estou falando de um bem aplicado, não estou falando de uma abstração. E considero que a ditadura e o golpismo é o mal, e também estou falando de um mal aplicado, não de uma maluquice qualquer. E hoje eu vejo um Brasil em que está o Lula, presidente eleito, e que chama André Lara Rezende e Pércio Arida, por exemplo, para coordenadores aí do governo de transição, ou pelo menos dessa fase de transição, até se chegar ao governo. E nós estamos falando de duas pessoas que têm uma obra, né? Tá o Nelson Barbosa também, que já foi ministro do PT, uma pessoa absolutamente respeitável. Aliás, os nomes escolhidos para as várias áreas são pessoas de primeira grandeza, de altíssimo nível, comprometidas com a causa pública. Não são pistoleiros. E sim, se quiserem, tem um outro lado. No outro lado está o Jair Bolsonaro, endossando pelo silêncio e pelo estímulo também as manifestações golpistas. Estradas não, mas outras manifestações sim. Por exemplo, aqueles que estão às portas dos quartéis, não é? Pregando o golpe de Estado. Essa que é a verdade. Tem o vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito, dizendo coisas absolutamente pavorosas, chamando de patriotas aqueles que pedem intervenção militar. De um lado, nós temos o Lula, que hoje vai conversar com Arthur Lira, presidente da Câmara, com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para discutir a transição e para tratar, sim, de recursos. É preciso ter pelo menos 170 bilhões que não estão previstos no orçamento. E aí vai ser o quê? Vai ser a PEC? Vai ser a medida provisória pedindo crédito extraordinário? Vai ser um mix das duas coisas? Já começa gastando? Me digam, por um acaso o Bolsonaro previu o Bolsa Família de R$600 na peça orçamentária que mandou ao Congresso? Ou naquela que está lá, o Bolsa Família, que se chamava Auxílio Brasil, R$405? R$405. O Farmácia Popular não está lá porque acabou. Não tem grana para a universidade. Não tem a previsão para aumento real do salário mínimo. É preciso ter dinheiro para isso. Ou vocês esperavam o quê? Se o Bolsonaro ganhasse, o que é que ele ia fazer? Ia botar tropa na rua para pagar R$405 em vez de 600? Não, o Lula não é responsável por isso. Ele precisa ter o recurso e está conversando. Aliás, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, com a delegação do Lula, já negociou com o PSD, que deve participar, pelo menos, da transição, provavelmente do governo, o MDB, com parte do União Brasil. Sim, é preciso formar base de apoio, porque senão não se governa. E qual é o pecado do Lula, então, segundo alguns? Conversar, negociar? Alguém achava mesmo que se vai acabar com o orçamento secreto assim, de um dia para o outro? Não, no estalo de dedos, não vai ser assim, não. Agora eu insisto, olhem as pessoas que estão reunidas de um lado, e eu não estou falando de bem abstrato, eu estou falando de gente com biografia, e olhe o que está acontecendo do outro. O que a defesa vai fazer daqui a pouco? Vai apresentar um relatório ambíguo que vai servir para incentivar maluco a ficar na rua. O que é que o Valdemar Costa Neto fez ontem? O PL é de oposição. Tá certo que ele está fazendo isso porque o Bolsonaro está no cangote dele, mas não interessa.
nem admitiu o resultado das urnas, disse, vou esperar ver o que a defesa fala. Já lançou Bolsonaro candidato para 2026. Um partido que agora vai ser da liberdade, da verdade. Imagina, da verdade. Estamos falando da turma que mais recorre a fake news. E da fé, de novo a fé. Aí sim, o território do sagrado, da luta do bem contra o mal, se misturando com a política. Não, eu venho falar de outra coisa aqui. Eu venho falar de um bem muito concreto que nós precisamos defender. Chama-se democracia, chama-se Estado de Direito, chama-se cumprimento da lei. E venho falar de um mal também muito concreto que a gente precisa esconjurar. Chama-se golpismo, truculência, mentira. Se quiserem, morte. Então, aí sim, agora nós estamos no território bastante concreto em que o bem tem cara e o mal tem cara. Não se trata de abstrações. É isso aí.